bem-vindos a mais um episódio. E hoje a nossa convidada, ela parece que saiu da caixinha rosinha da Mattel. Linda. Ela é lindíssima, ela é dentista, o nome dela é Sharon Sean e ela é especializada em harmonização facial. E a gente vai conversar sobre beleza. E esse episódio é meu, é chique. É chique, é assim. Sharon, muito bem-vinda no nosso podcast. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. De verdade. Tô me sentindo honrada. Ela é próprio catálogo, né? Ela é a própria do trabalho que ela faz. dela mesma, exatamente. né? Maravilhosa. Ficar com vergonha. Sharon, vamos lá. A gente pensou em chamar você não só para falar, obviamente para falar do seu trabalho, mas não só para falar disso, porque o nosso podcast ele fala um pouquinho de saúde mental e aí a gente achou que nesse mundo que a gente vive hoje, que todo mundo tem que estar lindo, maravilhoso, perfeito, é muito bom para você que trabalha com isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente também queria falar um pouquinho sobre como isso impacta o dia a dia das pessoas, né? Como envelhecer é difícil, né? Pra mim, pelo menos, eu acho super difícil. A Bárbara acha ótima. Nossa, sim, ela acha que tá no... que acha que está feliz. Eu já não acho nada disso, mas enfim. São pontos de vista diferentes e a gente queria conversar com você sobre isso, sobre como é que é o seu trabalho do dia a dia, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência. Por que você deixou de ser dentista para ser... Não, você não deixou de ser dentista, né? Você é dentista, mas você acabou se especializando em harmonização facial. Eu acho que envelhecer realmente é uma dádiva, né? Assim, quanto mais a gente envelhece, quer dizer que a gente está tendo mais tempo de vida. O fato é que as pessoas ainda não conseguem associar a idade mental com a idade externa, né? De conseguir se identificar com o passar dos anos. E eu acho que eu trabalho justamente nisso, para tentar fazer com que as pessoas se sintam mais bonitas e se aceitarem mais com o passar dos anos, com que elas se reconheçam com a idade mental delas, né? Que muitas vezes não corresponde com a idade física, né? E eu trabalho bastante nesse ponto. É claro que existem os pontos que pessoas que perdem a noção, né, da situação. Passam do ponto e acabam se estranhando. Acaba criando um conflito mesmo como é que eu posso dizer? Um conflito das pessoas não se identificarem mais com o que elas gostariam de ser. Mas você diz depois que faz... Quando elas perdem o ponto. Mas eu acho que... Eu tava pensando nisso e eu fiquei pensando o seguinte, que você também não se reconhece à medida que você vai envelhecendo, porque você passou tantos anos, mais ou menos, né, com uma carinha, e aí, de repente, você envelhece, você também não se reconhece mais quando você tá mais velho. Isso também é custoso, da mesma forma. Não sei, porque eu acho que essas mudanças, elas vão acontecendo gradualmente também. E aí você vai um pouco se habituando. Tipo, meu cabelo era muito pretinho, agora tem uns cabelos brancos. E aí ele tá surgindo e tá aparecendo. Se em algum momento ele me incomodar, eu vou pintar. Se não, eu vou deixar ele aqui, do jeito que tá, porque as coisas estão vindo... gradualmente, entendeu? A ruga que eu tenho hoje, a pele que tá caindo, entendeu? Tá vindo aos poucos. Mas, assim, eu entendo que isso também é muito individual e como a pessoa se enxerga, né? E eu acho que é nisso que você trabalha, né, Sharon? Assim, sim, com certeza. E, além disso, é claro, tudo acontece gradualmente. E se a gente pegar uma foto de uma pessoa que ficou muitos anos sem se cuidar e uma foto dela atual, você vai ver que teve diversas mudanças, só que foram coisas que foram acontecendo devagarinho e ela foi se acostumando. Uhum. O que é muito comum lá no consultório, que chega uma pessoa que nunca se cuidou, por exemplo, ela não se olhava no espelho há muito tempo, que isso acontece entre as mulheres, principalmente, elas acabam se negligenciando, e eu atendo pessoas que falam assim, nossa, eu não me olho no espelho, eu não sei dizer porque se eu tô gostando ou se eu não tô gostando, chegou um momento que eu não quero mais me ver. Uhum. E elas ficaram muito tempo sem se olhar, e aí eu faço um plano de tratamento e eu acabo indicando, olha, a gente precisa encher mais, porque uma face mais envelhecida, que não é o caso de nenhuma das duas ainda, mas uma face mais envelhecida normalmente é uma face muito magra. E uma face muito magra quer dizer uma face muito velha. E quando a gente é mais jovem, a gente tem mais volume facial. E aí a gente vai tentando criar esse volume facial. E muitas vezes, se a gente cria esse volume de uma vez só, ela se estranha, ela fala assim, meu rosto tá gordo. Mas na verdade não é que ele tá gordo, é que ele tá tão magro, ele ficou tanto tempo
tempo sem esse volume facial, que se eu colocar muito volume de uma vez só, ela vai falar assim, nossa, eu não era assim não, eu tô com o rosto muito redondo, muito cheio. Então, a gente precisa desse tempo. Na verdade, tem que ser um tratamento contínuo. Não posso chegar simplesmente e falar assim, estalar os dedos e mudar a pessoa, até porque ela não vai se reconhecer, porque foram anos para ela envelhecer. Então, eu preciso desse tempo para que ela consiga se identificar novamente, ela sabe restabelecer a estrutura facial. E a gente não pode nunca interferir no jeito que ela se sente, porque ela tá ali para ela se sentir mais bonita. Eu não posso simplesmente chegar e, por mais que eu saiba que ela vai gostar futuramente, inflar o rosto dela, que ela não vai se sentir feliz. Essa mudança também tem que ser gradual, Tem que ser né? gradual. Isso. Eu falo que é um tratamento, não é uma... Quando a gente fala assim, harmonização facial, não é uma coisa para ser instantânea. Ela é para ser um tratamento. Até porque se você chegar e fizer tudo de uma vez só e nunca mais voltar, você vai voltar a envelhecer. Então, o ideal é que você faça um tratamento, vai fazendo de pouquinho em pouquinho e volte. Tenha uma consulta anual, que sempre vai ficar mais bonita. Assim, a gente vai conseguir preservar o envelhecimento e vai te deixando mais bonito com o passar do tempo. Entendi. E assim, como é que você enveredou assim para esse caminho? Como é que esse caminho te chamou a atenção, que você quis fazer a harmonização facial, trabalhar com isso? Eu já fazia em mim, né? Eu comecei bem cedo fazendo botox. Eu tenho muita força muscular. E na pandemia ficou tudo fechado, né? Ficamos sem ter opção, tava tudo muito fechado. E eu fiz um curso online para fazer botox. E aí eu fiz online, fiz o meu botox e fiz o da minha mãe. E aí eu comecei a gostar. Eu fiz um curso presencial e eu comecei a atender pessoas, pequenas pessoas, amigo indicou amigo, e eu fui atendendo. E em 2 meses eu tive que pegar uma sala, porque eu não conseguia mais atender aquelas pessoas que eu já não conhecia, porque eram amigos de amigos, que eu não tinha a menor relação, e eu comecei a atender porque eu não tinha mais como ter esse controle. Não era uma coisa mais familiar. Chegou um momento que eu tinha que começar a atender em um local. Mas foi meio que ele que me puxou, porque eu estava ali só para ser paciente, eu não estava muito querendo para essa área. Porque eu acho uma área muito delicada e eu tive muito conflito de que eu estudei para tratar pessoas e para mim a parte estética não era um tratamento. Eu demorei muito para aceitar isso, até entender que a parte estética também faz parte do tratamento, porque isso acaba melhorando a autoestima e melhora o dia a dia do meu paciente. Até porque você não trata só pessoas que querem ficar, enfim, que querem se manter jovens, mas você também trata pessoas que, por exemplo, têm um nariz com um desvio, né, enfim, e passam uma vida inteira com aquele trauma daquilo, e aí você resolve um problema que eu já vi alguns casos seus lá no Instagram, de paciente que quase chora, né? A gente tem vários pacientes que choram e, assim, é muito bom, só que no começo eu rolava um preconceito, ainda mais da minha parte. Eu olhava e falava assim, gente, eu estudei para tratar pessoas doentes, eu estudei para tratar doença e eu não tô fazendo isso. Tô indo para uma área que não tem nada a ver, que é linda, é glamurosa, é maravilhosa, você adora essa área, gente, quem não gosta de beleza? Mas que eu não tô tratando pessoa, então rolava esse conflito pessoal mesmo. E até eu ter minha primeira paciente, que ela falou, olha, tô separada, acabei de perder um filho, eu tô mal e eu não sei mais o que fazer. E a gente fez alguns procedimentos, ela chegou e falou assim, você mudou a minha vida, você melhorou a minha autoestima, eu não tenho como te agradecer. E isso pra mim não teve preço, assim, eu comecei a ver que realmente a parte estética afetava tanto o psicológico dela, que ela não estava tendo uma boa relação com o marido dela, ela não estava conseguindo mais se enxergar como mulher. E foi assim que eu me apaixonei pela beleza. Muito bom isso. Muito Isso bom. é legal. E já teve algum momento assim, Sharon, que você falou pra alguém, tipo, não vai ficar bom? Já, várias vezes. Eu sou muito sincera. Eu acho que o que a gente, como ser humano, pode fazer pelo outro é ser sincero. E eu falo direto. Muitos me escutam. Grande maioria me escuta. E alguém fala assim, então tá bem, vou procurar outro profissional? Já teve caso. Já. A maioria me escuta. Mas nem sempre. Tem gente que quer porque quer fazer aumentar a boca. E chega um momento que eu falo, não vai ficar bom. Eu acho que a boca é o que mais, né? O que as pessoas mais ficam viciadas de ir em bocão. Eu falo, não vai ficar bom. Não vou. E eu não posso fazer uma coisa que vai contra o meu princípio, porque acaba que o resultado estético vai ficar feio. E quando alguém perguntar quem faz seu rosto, vai ficar sempre associando ao meu nome. Eu não acho que vale a pena.
Sim, Entende? sim. Eu Realmente recuso. É um risco, né? Não vale a Mas na pena. clínica é sempre muito, na clínica que eu falo assim, né? No dia a dia. No dia a dia, quando a gente trabalha, é muito mais difícil a gente negar do que a gente fazer, né? Tipo, é muito mais difícil eu dizer para um paciente, não, você não precisa desse remédio, do que eu pegar e canetar um remédio para ele, muito mais né? difícil. É muito mais difícil você falar, não, olha só, não vou fazer isso em você, do que você ir lá e Até porque aplicar. eles são insistentes, né? Eles falam, mas só um pouquinho, vai ficar legal. Aí, deve ser a mesma coisa no seu dia a dia. Mas é só um pouco de medicação, eu não vou ficar... daqui a pouco eu paro. Exatamente. Deve ser difícil também. E você tem assim, quando você recebe um paciente, você fala pro paciente, tá bom, então agora a gente vai fazer uma manutenção daqui a 1 ano, 6 meses, dependendo do procedimento. É comum o paciente voltar antes e já querer fazer um monte de mudança? Não é comum. Na primeira consulta, eu tento estabelecer mais ou menos o perfil do paciente, porque eu acho que quando a gente altera qualquer coisa no nosso corpo ou na nossa face, a gente acaba mudando, como é que você diz? A gente acaba mudando a perspectiva que as pessoas olham a gente ao redor. Uma pessoa que tem uma boca muito exagerada, um silicone muito grande, ela acaba passando outra imagem. E se ela for uma pessoa tímida, ela vai chamar muita atenção. Então, a primeira coisa que eu identifico é o perfil do paciente. Se ele é um paciente que ele já quer muito mais atenção, o espaçamento dele vai ser um pouco mais curto, só para que ele vá no consultório, a gente olha, a gente dê um pouquinho mais de atenção. Às vezes ele não faz nada, é só para eu olhar e ele vai embora. E quando quando é um paciente que já é uma paciente mais, que não precisa de tanta atenção, a gente espaça ainda mais essa consulta para que ele volte em 1 ano, 1 ano e meio, e eles vão sempre seguindo mais ou menos o que eu falo. Eu não tenho muito essa dificuldade de plano de tratamento. Sim, não tem ninguém assim enlouquecido, tipo, eu quero realmente só a boca, né, que realmente... Porque é o procedimento que as pessoas mais voltam para fazer, porque eu acho que ela É desincha, mesmo? e as pessoas falam assim, quero dar aquele glow up, aquela hidratada. É o procedimento que eu mais nego lá no consultório. Que graça, gente. Eu não sabia que era a boca, não. Eu achava que era assim, a área dos olhos, achava que era... O Botox, as pessoas voltam porque ele dura um pouquinho menos, mas não é uma coisa que as pessoas fazem tanta questão igual a boca. A boca, a gente tem briga às vezes lá no consultório. Eu falo, não vou fazer de jeito nenhum. Eu falo, vai ficar feia, você nem tem espaço para isso. Nossa. E pessoas jovens também, Jovens, até as mais velhas. Aham. Não, isso é um tema também. Como as meninas hoje, já com, sei lá, quantos anos? Tem gente muito nova. 20 anos, já, sei lá, não sei, 18 às vezes. Pode fazer menor de idade? Pode fazer, eu não faço, mas pode fazer. Não faço porque acho que não tem maturidade. Até com 18 anos ainda é muito imaturo, imagina mais novo. Eu acho que elas têm muita influência do meio externo ainda, elas não têm uma convicção nem de quem elas são. Eu acho que vocês vão me dizer melhor, mas eu acho que elas são muito imaturas ainda para uma decisão. Então, eu não costumo fazer em menor de idade, só em casos de bullying, essas coisas mais sérias que acabam envolvendo um parecer de psicólogo e a gente acaba fazendo. Mas pode fazer em menor de idade, não tem contraindicação. E assim, você atende diversas faixas etárias? Ou... Eu atendo todas as faixas etárias, assim, o mais comum no meu consultório é de 45 a 60 anos, mas também tem as pacientes novas. Eu falo que são planos de tratamentos diferentes. Uma paciente de 45, ela precisa de alguns pontos que a de 18, 20 anos não precisa, até porque ela não precisa de nada com 18, 20 anos. Elas buscam muito mais pontos de embelezamento, que seriam um pouco mais o nariz, o queixo mais fino, né? Uma boca mais volumosa, um malar mais bonito, mas elas buscam mais embelezamento do que rejuvenescimento. As de 45, de 36 para 60, elas já buscam rejuvenescimento, que é o que eu mais faço no consultório. Que é realmente tratar alguns pontos para rejuvenescer o rosto e manter ele envelhecendo mais saudável. E você recebe muitos homens? Recebo bastante. É um dos
do que mais tem recorrência no consultório. Eles são mais fiéis do que as mulheres. É mesmo? E eles fazem quais procedimentos, Eles Sharon? fazem vários, mas o mais recorrente é o Botox, porque ele tem uma durabilidade um pouquinho menor do que os outros procedimentos, mas eles são muito certinhos, assim. Eu falo que eles são os meus melhores pacientes, porque se eu falar assim, olha, tem que voltar em 6 meses, eles vão voltar em 6 meses certinho. Eles batem no ponto de carteirinha mesmo lá no consultório. Mas um procedimento que a gente faz muito lá no consultório masculino é essa região de baixo da face, que seria a mandíbula e o mento. A gente deixa o rosto um pouco mais delimitado, que é o que muitos homens buscam. E eles escondem, às vezes, com a barba, né? Porque dizem que a barba é a maquiagem do homem, e realmente é. Se você tirar a barba de alguns homens, eles ficam totalmente sem queixo, sem mandíbula. E a mandíbula, às vezes, deixa o rosto, sem estar com a mandíbula feita, deixa o rosto um pouco mais redondo, mais infantil. Então, eles buscam bastante a mandíbula e o queixo. Pra ficar aquele Marcado, aquele né? marcado assim, né? Sim, mas definido. Eu não deixo ninguém com rosto gigante, é o rosto Ah, natural aquela- marcado. Aquela cara de bom reprodutor, assim. Né? É, mais delimitado. Bom reprodutor é ótimo. Mas é isso, cara de macho. Nossa, Ah, mas que incrível. incrível isso. Sabia que sempre quando eu penso em harmonização facial, eu só penso em mulher. Eu jamais tinha pensado nisso. Os Que homens coisa. agora E Botox faz aonde? Eles fazem na testa? Eles fazem testa, pés de galinhas. Homem tem muito pés de galinha Muito, e né? cara de zangado também. Gente. E eles gostam bastante, assim. Cara de zangado. Essa cara de zangado do homem é muito marcada normalmente, porque eles têm mais força muscular do que as mulheres. Então, verdade. realmente são regiões que marcam com mais frequência do que das mulheres. Sim, é verdade. Eles fazem bastante. Que legal. Incrível. tá Gente, vendo? essa me surpreendeu. Essa daí foi novidade pra mim. Eu nunca tinha pensado nisso. E essa polêmica que existe entre o dentista e o médico, que muitos, às vezes até pacientes falam, tá vendo, deu errado porque foi o dentista que fez, entendeu? Existe essa polêmica de achar que só o médico deveria fazer a harmonização, deveria cuidar, deveria fazer esse tipo de tratamento. Existe, e eu acho que está cada vez mais diminuindo. Mas eu acho que o problema é o mal profissional. Eu acho que em todas as áreas existe um mal profissional. E esse é o culpado da história toda, não é a fato de ser dentista ou médico. Eu acho que qualquer pessoa que se propõe a fazer qualquer serviço, ela tem que estar apta às complicações e aos resultados. Porque tratar o paciente quando está bem é muito fácil, tem que tratar quando ele está ruim também. E eu acho que a gente tem essa abordagem, né? A nossa grade curricular, ela é bem completa, inclusive para as intercorrências. Então, eu acho que é válido o dentista fazer procedimento. Inclusive, eu também nunca tive nenhuma intercorrência. Só eu que desmaiei, né? Mentira, não desmaiei, mas eu quase desmaiei. Intercorrências pequenas, assim, de desmaio, crise Não, de mas isso é ansiedade. comigo, Isso é um aí já problema é da meu. rotina. Isso eu já nem considero uma intercorrência, já é o do dia a dia. Mas se a coisa fica mal feita, se vai fazer uma harmonização e ficar mal feita, não é porque dentista, né? Muitos até falam hoje em dia que a odontologia devia ser uma especialidade médica, né? Porque eles têm todo o controle da face, eles estudam muito isso, mais né? do que o médico. Vai fazer uma sutura com um dentista na face, fica perfeita, um troço, Verdade. uma coisa incrível. Lá, quando a gente atendia no pronto-socorro, lá, há muitos anos atrás, lá atrás, os bucomaxilo faziam bem, bucomaxilo dentista, não era bucomaxilo médico, fazia as suturas perfeitas, cara, de face. Então, assim... Porque ele estuda só isso, né? Ele é totalmente especializado. E essa foi, por isso até que eu tomei a decisão, na época, assim, eu nem pensei, pra falar a verdade. Eu falei, o resultado é legal, eu vou lá. Porque eu fui na Sharon... Porque eu vi o trabalho dela no Instagram, foi por isso, assim, ninguém me indicou, eu não fui por indicação, eu fui na cara e na coragem, pelo trabalho que ela mostrava lá, mas eu me lembro que tinha uma certa crítica por ser dentista, mas eu pensava assim, não, cara, o dentista, ele é um cara que sabe da face mais do que qualquer outro profissional. Mas assim, eu acho que existe sim uma rivalidade, ainda mais entre
os cirurgiões plásticos e os dermatologistas, né? Acho que vem diminuindo. Eu até atendo bastante dermato lá no consultório, assim. Não acho que é uma coisa que, que existe a rivalidade de alguns profissionais, mas eu acho que o profissional bom se destaca. E eu acho que os médicos que entendem isso, eles acabam se destacando também. É verdade. E não fica essa competição, Não, não né? tem porquê. Não tem porquê. Tem mercado para todo mundo, né? E o que está em alta hoje? Eu acho que os procedimentos que estão mais em alta são os procedimentos conservadores, aqueles que não alteram a face do paciente e que vai prevenir o envelhecimento. E daí a gente vai entrar nos bioestimuladores, as tecnologias, que vai deixar a pele mais bonita, a gente vai cuidar de todas as camadas da pele. Acho que é os procedimentos que estão mais em alta, são os procedimentos que eu indicaria para qualquer pessoa. Tá. E aquele negócio assim de fio, Sharon? Eu fazendo uma consulta. E aqueles fios assim, você também coloca aqueles fios, levanta assim, Olha, tá vendo? Pra não dar isso Eu aqui. coloco, não é o meu procedimento favorito. Ah, não? Sei colocar, mas não é o procedimento que eu mais indico, porque a nossa face tem várias camadas e quando a gente trata de suspender todo o peso da face, ele não vai ser um tratamento que vai durar muito tempo, porque ele vai ceder. Eu falo sempre que é igual um varal de roupa. Quando a gente estica o varal de manhã, ele tá retinho, você vai colocando o peso da roupa e no final do dia ele tá tipo abaloado. Eu acho que o fio é bem parecido com isso, porque ele vai cedendo com o passar do tempo. Mas agora, associar o fio com outros tratamentos, tipo preenchimento com o fio mais bioestimulador, ele dá um super resultado, porque eu vou reposicionar o tecido e ainda vou ancorar ele com outros tratamentos. Aí é isso tudo questão de financeiro, porque ele acaba ficando um tratamento caro quando a gente fica associando tantas coisas. Mas o resultado dele é muito bonito imediatamente. O problema todo é que eu acho que ele dura pouco, porque por aquele entrega. O fio dura pouco? Eu acho que ele dura pouco. Eu achava que, Os fios de tensão. que o fio era tipo Não, ad eterno. já tinha Eu não, ouvido olha, falar. Sharon, eu não sei nada dessa questão de harmonização e de botox e de ácido. Olha, eu desconheço isso, é uma coisa que eu não pesquiso muito e também assim, eu não tenho a curiosidade assim. Eu fiz uma vez, botei aqui preenchimento, botei uma vez aqui, aí senti diferença, aí depois também vai acabando, né? Aí eu falo, não vou fazer esse troço de novo não, ficar recebendo um monte de agulhada na cara, ai que troço ruim, isso também. Porque dói, né, Sharon? Eu acho doído também, eu acho dói, e a minha dermatologista falou assim, ai Bárbara, acho que essa sua boca tá bom. A minha dermatologista me arrasando. Eu acho que essa sua boca tá muito caída. Vamos dar uma levantadinha aqui nela. Aí fez assim e botou aqui assim um pouco. Aí eu já me senti assim. Eu falei, gente, tô me sentindo igual aquela cantora, que eu não vou falar aqui o nome, mas todo mundo sabe. Aí eu falei assim, gente, tá horrível, eu não quero botar mais isso não. Aí nunca mais botei. Você tem pouca boca. Eu tenho pouca boca. A Sharon ia adorar um paciente. Eu não tenho nada de boca. Não tenho pouca boca, não tenho boca, né? Mas isso foi sempre assim. Isso não é porque ela envelheceu. Isso aqui sempre foi assim. Eu sou a cara do meu pai. Então, assim, ele também não tem boca. Mas então, eu acho que isso é cansativo, sabe? Eu fico um pouco cansada com isso. Eu acho chato ter que ficar parada fazendo unha, por exemplo. Eu não sou muito de... Entendeu? Eu acho que é chato. Eu faço a unha porque, bom, as mãos, né, precisam estar apresentáveis. Mas, assim, eu acho que a pessoa precisa gostar, né? Não só a questão do financeiro. Eu acho também. Eu também não tenho muita paciência pra ficar... Eu acho que eu sinto que eu tô perdendo tempo quando eu tô fazendo essas coisas. Tipo, cabelo, unha. Eu acho que tudo vale de acordo com quanto te incomoda, assim. Se te incomoda muito, é válido fazer. Perder esse tempo. Se não te incomoda muito, não tem por que fazer. Mas isso acontece que você trabalha com isso, né? Então, assim, ela não pode chegar lá no consultório, receber uma pessoa cheia de ruga na cara, cheia com a boca caída. Claro, pois é. Não pode. Não, e eu me incomodo super. Eu tô aqui falando que já tô precisando fazer meu botox, eu super me incomodo. Mas eu aguento tranquilamente ficar sem procedimentos. Eu não sou aquela pessoa desesperada por procedimento. Não, mas até porque, né, Sharon, a natureza te ajudou e você ainda é muito nova, né? Então tá tudo certo aí, tá tudo combinado. E vem cá, Sharon, uma pergunta. Como você trabalha a harmonização,
quando você tá falando com as pessoas normalmente fora do consultório, você tá numa festa, num evento, você fica mentalmente corrigindo a cara da pessoa. Gente, eu não faço isso. Na verdade, Tipo, essa pessoa tá precisando levantar eu não faço aqui. isso. Na verdade, os meus pacientes fazem muito mais isso do que eu, porque depois que eles descobrem que eles podem melhorar alguns pontos, eles ficam assim, fulano de tal tem que fazer isso. Olha só, eu vou trazer... Tá vendo? Ela fala isso pra mim o tempo todo. Mas eu não faço isso. Eu tenho o hábito de olhar sempre os pontos mais bonitos das pessoas. Porque o meu trabalho não é mudar a pessoa, o meu trabalho é embelezar as pessoas. Então, eu nunca vou olhar um defeito. Eu vou sempre olhar, olha, isso aqui é muito bonito dessa pessoa. Isso aqui vai ficar lindo com isso aqui. Eu nunca olho o defeito, eu sempre olho as qualidades. Então, realmente, eu não faço isso. Eu não fico analisando as pessoas na rua. Eu, normalmente, às vezes, nem olho. Assim, as pessoas falam, isso aqui tá me incomodando. Eu falo, nossa, isso zero me incomoda. Isso é muito comum eu fazer. Entendi. Aí você tenta... o que você vê de bonito, você tenta melhorar aquilo, Eu isso? nunca fico focando nos entendi. problemas, eu sempre foco no que é mais bonito. E é de tudo, Legal, assim. uma nova perspectiva. De tudo, de qualquer coisa. Se você falar assim, aquele lugar é muito feio. Eu falo assim, aquele lugar é muito feio, mas ele tem uma ponte linda. Você viu a ponte? Você vai olhar o ambiente sujo, em volta, tudo cheio de lixo. E eu vou falar assim, olha, você viu a ponte, que a ponte tá nova, tá bonita? Eu nunca vou ficar focando no problema. Eu sempre foco sempre na coisa mais bonita. Você sempre vê o copo cheio, meio cheio, né? Nunca vê meio vazio, né? Eu sempre vejo ele meio cheio. Isso é bom. Mas você não acha, assim, também, que você começa a fazer um tratamento e você vira escravo daquilo pro resto da vida? Tipo, você tem que voltar e fazer tudo de novo daqui a um ano. Isso não gera, assim... Não, mas foi o que eu tava falando, Andréia. Olha, eu tô me metendo na sua pergunta. Mas é porque eu acho que isso depende da pessoa, depende da necessidade da pessoa, entendeu? Tem gente que gosta de fazer isso, que acha legal fazer isso. É como fazer cabelo. Não, mas eu acho assim, falando? eu tô falando no sentido de que, às vezes, muita gente não vai no consultório fazer, não começa, justamente por isso, porque acha que vai fazer, daqui a pouco aquilo vai acabar tudo e você vai ter que fazer tudo de novo e gastar horrores. Imagina, vira uma conta fixa no ano. Tipo, todo ano eu tenho que gastar 15 mil. Não, mas não é assim que funciona. Na verdade, quando a gente vai envelhecendo de todas as camadas. A nossa camada óssea, os nossos músculos vão ficando mais fortes, os depressores, os nossos coxinhos de gordura vão diminuindo, a nossa pele vai perdendo colágeno e elastina. Então, a gente vai envelhecendo em basicamente 5 camadas da face. E quando a gente faz um protocolo de rejuvenescimento facial, a gente vai estruturar a face, porque durante o nosso envelhecimento a gente vai tendo uma remodelação óssea. O nosso osso, que ele era mais marcado, mais evidente, assim, ele era muito mais bonito, ele vai ficando cada vez mais fino. E aí o que difere de como você está envelhecendo para outra pessoa é a estrutura facial e hábitos de vida. Então, no primeiro protocolo de rejuvenescimento, eu vou estruturar a face. Então, eu vou gastar uma quantidade maior, porque eu vou estar estruturando todo esse osso, eu vou estar repondo essa densidade óssea que foi perdida. E aí, depois de estruturar a face, a gente vai tratar a nossa pele. Eu vou trabalhar em estímulo de colágeno. E aí é muito mesclado, né? Porque tem gente que precisa de maquinários para afinar o rosto, tem gente que vai precisar mais tratamento de pele do que outras pessoas. E aí, quando eu trabalho em pele, eu vou desde a camada mais profunda da pele, que a gente vai bioestimular, deixar aquela pele mais resistente para você produzir colágeno. E tem a camada mais superficial, que eu preciso também tratar. Tem pessoas que têm marca de acne. Então, assim, é um universo muito grande. E, inicialmente, a gente gasta uma quantidade maior de material porque o paciente nunca fez nada. Normalmente, ele vai lá, ele fez, sei lá, talvez um botox há 4 anos atrás, ou ele nunca teve contato, ou até ele teve contato, mas ele não fez uma estruturação facial. Então, inicialmente, eu gasto uma quantidade muito grande de material e depois esse paciente vai voltando anualmente. E quando ele volta anualmente, nessas manutenções, ele volta para fazer um refinamento. Eu vou usar, às vezes, uma seringa para fazer um ajuste na parte inferior do rosto. O que normalmente a gente faz na manutenção é fazer pontos de embelezamento, que são o que as pessoas mais ficam viciadas, que é a boca, o queixo, o nariz. São pontos que as pessoas falam assim, meu Deus, eu quero minha boquinha no lugar, eu quero meu queixinho. São os pontos que eles mais voltam. Mas de reestrutura, ele dura muito tempo. O ácido hialurônico, ele tem, em média, de durabilidade por bula, 1 ano a 2 anos. Mas, clinicamente, por diversos outros estudos, tem durabilidade, às vezes, de região de 4, 5 anos. Tem gente que fez há 10 anos e tem material ainda na região de olheira e malar. Então, são produtos que têm uma durabilidade muito grande. O único
defeito, que pra mim que é do ácido hialurônico, é quando a gente coloca em planos errados, que ele acaba gerando uma bolsa, tipo um peso facial. Que esse seria mais ou menos o problema que teve nos procedimentos que foram feitos para MMA antigamente, que eram os procedimentos definitivos faciais, que ele acaba pesando e como a gente vai envelhecendo, o nosso osso vai remodelando, por mais que a gente faça tratamento, a gente E vai aí você vai tendo, ficando... vai ficando bochechudo, o material vai andando. Então, para mim, o problema é quando ele é aplicado em plano errado e quando a gente não consegue consertar, que seria o caso dos procedimentos definitivos. Gente, essas mulheres que estão ficando assim, parecendo uns monstros, assim, com aquela bochecha enorme, com aquele olho puxado, assim, que tá uma... Aquilo tem jeito também, assim, pra tipo mudar e voltar Tem, a gente depende do material que foi feito, né? Mas em geral tem, a gente consegue reverter. E a gente vai ter que tratar de maneira diferente, porque talvez fique um excesso de pele, talvez ela já tivesse esse excesso de pele, e quando a gente inchou, a gente inflou o rosto, né? Então a gente vai ter que avaliar como é que vai ficar aquela qualidade dérmica. E será que não tem uma amiga pra falar assim, olha, não tá legal? Mas às vezes Porque, tem e não gente, escuta. Eu daria antipsicótico para todas elas, que eu acho que é alteração da imagem corporal. Distorção de imagem, né? Eu acho, Distorção de imagem, eu também acho. que é alteração da imagem corporal, porque a pessoa olha, não vê que tá esquisita, gente. Pelo amor de Deus, né? Tem umas que estão aparecendo na TV, assim, que você vê claramente, você fala, gente, como assim a pessoa tá um monstro? Ela não percebe isso? Olha só, homem fica velho, Fica mais bonito. homem, fica mais charmoso. Ele envelhece melhor do que a mulher, Mas né? assim, o homem também fica velho, o homem também as coisas todas caem, o homem fica barrigudo, o homem não costuma ter bunda. E eles se né? acham lindos. E não é só isso, a sociedade não fala nada do homem sem bunda, barrigudo, gente, careca. E a gente fica, tem que puxar aqui, tem que fazer aqui, tem que não sei o quê, o pescoço, a papada, verdade. não sei o quê. Não é um massacre com as mulheres? Eu juro que eu vou vir homem na próxima encarnação. mas eles são menos exigidos, né? Então, assim, existe uma cultura de que o homem careca é charmoso. Aonde? Ai, meu Deus. Eu acho. Não, mas não é cultura, é eu gosto. É gosto. É gosto, eu acho charmoso. Aí a mulher, vai ficar a mulher careca. É a mulher Jesus, Não, calma. Não, mas tem a mulher gente careca que é massacrada. linda também. É muito- Aquela é China relativo O'Connor, isso. não lembro da nossa época? Aquela China Tem mulher O'Connor, careca que é aquela mulher linda. Vamos lá. A Lúcia tem Vamos. uma história bem bonita, gente. Ela foi uma das pacientes que chorou também. Ela sofreu um acidente há uns 20 anos atrás, se eu não me engano. Ela bateu de frente com um ônibus. Ela tem metade do rosto dela todo cheio de placa, de reconstruído. E ela tem uma assimetria nos olhos, não sei se vocês conseguem ver. E a gente reestruturou a face dela e ela não conseguia mais se olhar no espelho durante um bom tempo da vida dela. E ela é uma das pacientes que mais mexe comigo, porque ela realmente se sentiu muito bonita. E ela falou assim pra mim, Sharon, você mudou minha vida. E eu me falo dela, me emociono, porque é muito difícil. Gente, esse trabalho aqui ficou perfeito, Ficou né? lindo. Olha como é que tá retinho aqui. E é muito difícil, principalmente para mulher, quando a gente sofre alguma alteração que você se achava linda e do nada você começou a se achar feia. É muito difícil a gente se conectar com a gente mesma, a gente ter confiança do que a gente tinha anteriormente. Sim. Então ela mexeu bastante comigo, assim, foi um dos casos que... Ai, foi uma das E a pacientes que assimetria, mudou a assimetria ocular tá Ah, e bem... outra coisa, ela sofreu um acidente, né? Não é É. uma menina de 20 anos que quer ficar bonitinha, entendeu? Nossa, incrível. Incrível Muito mesmo. linda. Ela foi Tá. uma das pacientes que marcaram mais minha algum? vida. Né? Ela Ah, tá. chegou assim... São Olha. várias. Tá. Ela é uma paciente que é uma paciente totalmente diferente da outra. Ela já é uma paciente extremamente vaidosa, que ela queria rejuvenescer não sei quantos anos. Eu falei assim, olha, a gente vai ter que ter um tempo pra gente rejuvenescer, não vai ser imediato. E a gente foi construindo de pouquinho em pouquinho. A gente melhorou vários aspectos do rosto dela. Ela Nossa, volta aí, que eu preciso vê-la antes, que eu já não lembro mais. Gente, olha só. Não foi um caso de dia pra noite, mas a gente gostou bastante do material. E hoje em dia ela volta atualmente só pra fazer bioestimulador. E o Botox. Olha. Dá uma grande diferença, né? Esse é seu marido, né? Esse é meu marido. E aqui não tem foto dele atual, acho que eu tenho só as fotos de casamento. Olha a diferença aqui, ó.
do contorno marcado. Esse é um dos Olha a procedimentos. boca aqui dele. É verdade. Esse é um dos procedimentos que eu mais faço em Ah, bem face sutil. masculina. Aham. É uma Ficou harmonização bem delicado. sutil, mas a gente rejuvenesce o paciente. Porque a gente acaba evidenciando pontos de uma pessoa mais jovem. E é claro, a gente acaba tirando as sombras da face, que seria o bigode chinês, a olheira. É verdade. E dá um ar Ele de tava com cara de descansado. Cansado. É isso Dá um ar de mesmo. descansado. Descansado. Exatamente. E ficou com cara de bom reprodutor, que eu digo. Até aqui. É o procedimento que a gente mais faz. E quando ele chega... Homem é muito engraçado atender, porque eles não sabem exatamente o que eles querem fazer. Ele chegou reclamando do bigode chinês dele. Ele falou, olha, o bigode chinês tá me incomodando. E eu falei assim, olha, mas a gente precisa tratar alguns pontos. Aí ele, não preciso não, eu sou lindo. Aí eu falei, realmente, amor, você é lindo, mas a gente pode melhorar alguns pontinhos. E é o meu paciente mais difícil. Porque paciente de casa é muito difícil. A intimidade é um Ele problema. não volta regularmente. Ele é o único paciente que não volta regularmente. É o único paciente que tem medo de qualquer coisa. Mas ele gosta do resultado. gosta do resultado. Mas ficou muito bom mesmo, Cheryl. E ele ficou mais jovem. Ficou e mais menos jovem. cansado. Sim. Ficou Ali incrível. parece uma pessoa que Tá que acabado. trabalhou o dia Trabalhou o dia todo, coitado. E era verdade, tinha mesmo. Mas aí agora ele continua trabalhando muito, mas poupado de mostrar na face isso, né? Muito bom, Isso, muito muito bom, bom. Cheryl. Ai, incrível. A Paola também tem um antes e depois lindo. Tem, mesmo. Paola? Lindo. É mesmo, Paola. E tá super natural, Paola, que eu nem diria que você tem alguma coisa. Não é? Mas a ideia é justamente essa, a gente mexer no rosto sem dar essa sensação de, ai meu Deus, outra pessoa. É pra ser a mesma pessoa. Eu não gosto dessas transformações radicais. Radicais, que você não reconhece Eu a não gosto pessoa, disso. né? Eu acho o trabalho. Eu acho esse trabalho de você. É tipo uma escultora, né? Assim, é um negócio fantástico. Eu acho muito top. Mas é isso, então. Que mais que tem? Mais algum ponto aqui? Ah, sim, tem umas perguntinhas assim, ó. Vamos lá. Se você pudesse fazer um só procedimento na vida, qual que você faria? Ah, você só pode fazer? Em mim? É. E o Botox. Botox? Eu acho que um bom Botox já melhora muita coisa. É. Eu acho incrível o Botox. Dá pra aumentar... Eu nunca fiz botox. Dá pra arquear o olhar, dá pra suavizar as expressões. Tem gente que tem musculatura muito forte, dá pra afinar o rosto, dá pra fazer tantas coisas com o Botox. Com Eu amo Botox, Amo Botox. E tem alguma tendência que você acha que vai sumir com o passar dos tempos? Espero que o exagero, assim, ele já tem saído, né, de cena, né, o exagero. Eu acho que o natural nunca sai de moda, gente, porque eu falo que um procedimento que dá errado, todo mundo consegue ver. Um procedimento que é bem feito, as pessoas não reparam que ele foi feito. As pessoas vão passar despercebido, mas o procedimento que dá errado, todo mundo olha e fala, fez procedimento. É verdade, é verdade. Fez procedimento. Eu tenho uma amiga que ela fez um procedimento que eu cheguei pra ela e falei assim, amiga, você tá tão bonita. Aí eu falei, nossa, você tá bonita. Aí abracei ela, assim. Aí fiquei olhando. Eu achei que ela tava diferente, mas eu não consegui sacar nada. Aí ela ficou rindo e eu... Tá. Aí depois ela me falou. Essa é a essência. Eu gosto desse tipo de trabalho. Eu gosto que as pessoas rejuvenesçam sem parecer que mudaram de rosto, assim, que tá gritando o procedimento. Por isso que quando os pacientes... Eu sempre pergunto, né? O meu parâmetro é o paciente, né? Ele tem que saber o que ele tá gostando. Mas... Quando eu gosto, eu falo, eu gosto assim. Você tem que me dizer o que você gosta, porque eu gosto do mais sutil. Se você gostar do mais extravagante, a gente vai planejando. Mas isso aqui é lindo. Sim. Muito Porque bom. cada um tem seu certeza. jeito, né? E qual é o maior mito da harmonização facial? Eu acho que é que todo mundo vai ficar com o rosto igual. Que não é assim que funciona. Mas eu acho que isso depende do paciente e do profissional. É um Sim. conjunto, né? Com certeza. Eu acho que tem pacientes que vão querer o rosto igual de fulano de tal. Vão pegar uma foto e falar assim, quero ficar parecido com isso, que vão padronizar, e tem pacientes que não querem. Então, isso é um mito, o planejamento serve para isso, para a gente identificar o que a gente vai melhorar ou o que a gente vai fazer no seu rosto. E acho que esse é o maior mito, que todo mundo vai ficar com o rosto igual, porque lá no consultório eu não gosto disso.
De fazer todo mundo com a mesma boca, Ah, sim. com o mesmo arqueado aqui, né? Até porque, na verdade, nem se a pessoa quiser, a gente consegue reproduzir 100% igual uma face na outra, né? Mas existem pessoas que chegam assim pra Sim. você e falam assim, eu quero ser assim. Aham, existe. E não é pouco, não. Caramba, Eu vou te mandar uns cartõezinhos meus, aí você manda lá pro meu consultório. Todo mundo precisando de psiquiatra. Existe, gente, e existe mesmo, tá? É uma coisa que é assustadora. E eu falo que, na primeira consulta, eu sempre falo, olha, beleza, uma coisa é individual, né? Cada um vai achar uma coisa bonita, é uma coisa pessoal. E a gente a nossa beleza do Brasil tá relacionado a um senso estético do brasileiro. Se a gente chegar aí pra Coreia, os padrões faciais são totalmente diferentes do que do Brasil. Eles gostam de rostos mais arredondados, os homens têm um rosto mais arredondado. Então, a pessoa precisa identificar o que ela gosta. Isso é muito individual. E você já se arrependeu de algum procedimento que você tenha feito? Em Em mim? você mesma, Ai, já. já. Ai, não sei, eu não posso dizer que eu me arrependi, né? Mas eu acho reverteu. Aham. Eu acho que quando eu comecei a fazer preenchimento, eu fui e fiz boca, né? Eu tinha boca muito fininha, igual a sua, muito fininha mesmo. Nossa, então existe possibilidade pra minha Muito boca? fininha, bem fininha mesmo. E eu tinha muito medo de ficar com uma boca muito grande. E boca é um dos procedimentos mais difíceis que a gente tem, porque existem vários tipos de bocas para se fazer. E cada boca vai ter uma anatomia muito individual. E quando eu fiz a minha boca, não fui eu que fiz, não era nem informada, não estava lá só para ser paciente. Eu fiz a minha boca e não entenderam a anatomia do meu lábio. E aí o preenchedor deu muito errado. Aí ficou extravasado, não ficou bonito. E aí eu tive que remover e fazer novamente. Nossa, doloroso, né? Levou um monte de agulhada, né? Ah, é anestesia. Ah, Eu faço com anestesia intraoral, então fica bem confortável, sente nada. Isso é uma coisa também, que os dentistas, eles anestesiam por dentro, Aham. né? O dermatologista, não, ele não pode, né? Ou pode? Pode sim. É médico, pode tudo. Médico pode tudo. Mas é muito difícil anestesiar. Anestesiar não é uma coisa fácil. Então, tem dermatos que fazem. Inclusive, a minha cunhada dermato, ela faz também. Né? Eu ensinei ela a fazer. Ela faz de boa. Mas tem muitos dermatos que não conseguem fazer. Sim. entendi. E como você cuida, assim, da sua própria imagem sem cair na cobrança? Ainda mais você que trabalha ali na vitrine, né? Você tá na vitrine. Antes de trabalhar, eu me cobrava mais do que agora. É que eu acho que eu atendo tantas pessoas com tantas queixas que eu não acho que são queixas. Por exemplo, tem pessoas que chegam lá falando do bigode chinês, eu olho pra elas e falo assim, meu Deus, mas eu nem tenho bigode chinês? Que loucura. E eu acho que eu acabei entendendo que todo mundo se cobra muito e a perfeição não existe. Então, eu consigo lidar melhor com isso, com a minha imagem atualmente. Entendi. Eu não me cobro a perfeição, até porque ninguém é perfeito. E deixa eu perguntar uma coisa pra você. Atrapalha beijar na boca com esse preenchimento? Não. Você sente uma boca assim artificial? Você não sente nada, parece sua. Nos Ela primeiros... já tá pensando em fazer, mas ela não quer que o namorado eu dela quero fique ver incomodado. eu quero ver se assim atrapalha, né? Nos Fica primeiros só- dias, fica durinho, fica inchado do processo inflamatório. sim. Aí é um pouquinho dolorido, né? Não é recomendado, inclusive, por conta dos furinhos. Mas depois fica como se fosse sua. O preenchedor fica muito parecido com o do seu corpo. Quer tocar no meu queixo? Ó, pode tocar. É seu, claro, mas assim, tá com... É seu porque ela comprou. Tá preenchido? Tá preenchido. É seu porque comprou. Mas no começo fica mais durinho. Ele fica com aquele processo de inchaço mesmo do... Mas tá molinho agora. Agora fica normal. Então, depois, com o tempo, fica normal. O rosto Sim, a Mas boca não é a perde mesma coisa. sensibilidade, não, Não. quando beija na boca? Ah, então tá tranquilo. perde nada. Você sente normal. Ah, legal. As minhas curiosidades, cara. Fica normal. Não, mas é bacana. natural, né? Gostou, Uma né, curiosidade, Davi? porque eu lembro, eu já fiz preenchimento uma vez, e eu lembro que eu no início tocava assim, Ficava sentia um durinho. durinho, mas Aham, depois vai depois sumindo. some. Depois o some. corpo vai absorvendo, né? Não é nem que ele vai absorvendo. No começo do preenchedor, ele fica mais duro, porque ele é um pouco maleável, né? E ele fica inchado, né? Tem um processo inflamatório local. E aí ele fica bem durinho. Aí depois ele vai acomodando. Legal. E se você pudesse dar um conselho, assim, pra quem tá obcecado com essa coisa de aparência, qual conselho você daria?
Quem tá obcecado sempre querendo fazer procedimento? Às vezes sem precisar, né? A pessoa tá lá querendo fazer alguma coisa. Eu sempre peço uma referência. Sempre que chega um paciente, assim, tá muito obcecado, eu peço uma referência do que eu falo assim, tá bom, então me diz alguém que você acha muito bonito. Aí eu vou lá, entro na internet e procuro a pessoa, ou até vejo no Instagram, se pode ser às vezes a mãe, a tia, né, a prima. Aí eu pego e falo assim, o que você acha tão bonito nessa pessoa? Aí ela fala assim, eu gosto disso, 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 disso. Aí, às vezes ela vai falar pontos aleatórios. Mas eu falo assim, olha, tudo bem, ela é perfeita, muito bonita essa pessoa, mas ela ainda tem um pouco de olheira, ela tem um pouco de bigode chinês. O sorriso dela puxa mais de um lado direito, porque não existe perfeição, gente. As pessoas, elas se cobram muito mais do que elas conseguem enxergar a falta de beleza das outras pessoas. Então, elas têm um autossenso muito mal, né? As pessoas são más com elas mesmas. E elas não conseguem enxergar o que as outras pessoas enxergam. A gente é muito cruel, né? Muito com a gente cruel. mesmo e com o outro a gente muito passa... exigente, né? E aí, normalmente, eu sempre pego e falo assim, olha, ela é linda, mas tá vendo seu bigode chinês? Você tá reclamando? Aqui, ó, seu bigode... Ela também tem bigode chinês. Tá vendo essa marquinha da olheira? É uma marca normal. E se mesmo assim ela não acreditar, eu pego foto de bebê. Eu falo assim, ó, sabe que tem gente mais jovem do que o neném? O neném também tem a sombrinha do lado da boca. O neném também tem uma olheira um pouquinho marcada. É normal, gente. É verdade. É Não verdade. tem Mas como. legal você fazer essa comparação, né? Tem que você mostrar pra pessoa. Porque agora com os filtros, né, as pessoas alteram muito sua autoimagem e quando elas se enxergam natural, elas não se acham tão bonitas. E na verdade é que os filtros, eles mascaram as coisas de todo mundo. E elas não têm essa consciência, né? Aí eu preciso pegar as fotos das pessoas e ir comparando. É verdade. É uma exigência muito grande agora, né? Com essa coisa da imagem, internet, você vendo, né? E é isso, você vê as pessoas também cheias de filtro, né? E aí você fica achando que aquilo é a beleza, que aquilo que é o perfeito. Sim. E é isso, é uma cultura muito grande da beleza, do emagrecimento, da pessoa ser magra, bonita, o cabelo brilhoso sempre. É muito cruel, principalmente com as mulheres. Mas é o que temos. Vamos ver como é que a gente vai lidando. É verdade. Eu tô indo bem. Tá indo bem? Eu não tô bem, mas enfim. Tá linda. Não, eu digo assim, que eu acho que eu não lido bem no sentido de que, assim, eu me olho muito e falo, olha aqui, isso e aquilo que antes eu não tinha. É exatamente isso que você falou, né? Esse processo de você não se aceitar com as modificações, assim, do tempo. Você já pegou uma foto sua há 10 anos atrás e falou assim, nossa, eu tava numa época maravilhosa 10 anos atrás? Sim. Há 10 anos atrás, se você olhasse uma foto sua, você ia falar que você tava linda? Não ia. Tá vendo? Isso é verdade. A mulher, ela tem muito isso, dessa autocobrança. Então, às vezes, eu posso olhar pra você e falar assim, nossa, André, você tá na sua melhor fase. Aí você vai pegar uma foto sua de 10 anos atrás e falar assim, não, essa é a minha melhor fase. E aí, se eu te perguntasse naquela época, André, você tá na sua melhor fase? Você fala, não tô na minha melhor fase. Então, depois A gente nunca tá na nossa melhor fase. Nunca tá na melhor fase. Então, eu sempre converso isso com meus pacientes, porque a gente se cobra demais. E talvez, vou dar um exemplo, você tá assim, você fala, eu tô com essa ruguinha daqui tá me incomodando. Talvez você já tivesse essa ruguinha 10 anos atrás. E você nunca sequer reparou que ela existia. E aí, de um tempo pra cá, você começou a reparar que ela existe. E aí você só consegue olhar, você fica obcecada por uma falha no seu rosto. E você só consegue olhar pra essa falha. Isso acontece muito. E eu sei disso porque quando eu era pequena, eu tenho uma pinta, eu tenho um sinal do lado do meu umbigo. E quando eu tinha uns 15 anos, eu era louca pra arrancar essa pinta, assim. Eu fui em diversas dermatos, a minha mãe falava assim, não tira, é bonita, que não sei o que lá. E eu queria porque eu queria tirar. Conclusão, não tirei. Hoje eu amo a pinta. Mas uma coisa que na época me incomodava muito, virou um problema muito grande, eu era obcecada por aquilo ali. E depois eu aprendi a conviver com... Não é que eu aprendi a conviver, hoje em dia eu amo ela, não é uma coisa. Porque você até gosta, acha charmoso. Eu acho charmoso, eu acho bonito. Uhum. Só que a nossa mente vai mudando com o passar do tempo. Então, às vezes, um problema que você tinha, que não era percebido, você tá dando muita ênfase nele agora. E talvez daqui a 2, 3 anos você nem repare mais nele. Eu acho que tudo é uma questão de saúde mental.
Eu acho que a questão, quando é exagerada, assim, eu acho que a pessoa não está bem resolvida com ela. Eu acho que ela está querendo colocar no externo o que ela não está resolvida dentro dela, entendeu? E aí, por isso as frustrações, por isso a dificuldade. E é isso, quer sempre mais, nunca está satisfeita, quer sempre mais, quer sempre mais. O que ela está querendo tapar com aquilo ali, entendeu? Eu tenho sempre uma interpretação Sim. emocional para esses fatos, mas eu sou suspeita Sim. pra Não, falar. e essa super. E eu concordo com você, porque qual é o objetivo da gente estar tratando o nosso rosto? É a gente estar bem com a gente mesmo ou a gente estar bem com a sociedade? É a gente querer mostrar que a gente não tem a idade que a gente tem nesse momento? Ou, não sei, talvez a gente queira se sentir bem com o que a gente está vendo? Não sei, assim, são muitos fatores, assim. A gente precisa analisar realmente o que cada pessoa quer passar. Eu tenho tendo pacientes que eles querem o rosto mais envelhecido. Vocês sabiam disso? Tem muitos profissionais que entram no mercado de trabalho e eles não se sentem credibilizados. E eles fazem procedimentos estéticos para ficarem com o rosto mais marcantes, mais empoderados, para ficarem com a sensação de rostos de profissionais mais velhos. Sim. Isso é muito comum. Incrível. E é tudo. Você precisa entender o porquê que eles querem fazer isso. E dá pra entender, independendo do cargo que a pessoa tenha. Mas tudo tem um fator psicológico, assim. Eu Tudo também tem. acho. Se você é CEO de uma empresa, não dá pra ser mimimi, né? Não dá pra você ficar com aquela carinha de menina, porque de fato. Eu atendo muito médico, né? Que acabou de se formar, Ah, também. E aí eles têm. Hoje em dia, o pessoal que sai da medicina muito novo, né? Aí às vezes tem 23, 24 anos com o rosto de criança. E aí chega no hospital, as pessoas não têm credibilidade. Então é um dos casos que a gente faz envelhecimento. Não é um envelhecimento facial, porque eu não consigo envelhecer uma pessoa. Mas a gente consegue dar um rosto mais marcante para essa pessoa, para ficar um pouco mais empoderado. Ah, que bacana. Bacana esse outro lado, né? Você vê que tem muitas facetas na questão da harmonização, né? Só que isso é uma das coisas que a gente precisa avaliar também. Se a pessoa conseguir lidar com aquela cobrança, porque a gente acaba tendo um pouco de julgamento dependendo da face. A gente tem uma face um rosto mais pesado, mais arredondado, a gente considera aquela pessoa um pouco mais introspectiva. Isso é de estudo de neurociência, né? Então, se a pessoa for uma pessoa mais tímida, não tem como a gente fazer um rosto tão marcante para ela, porque a sociedade vai achar que ela é uma pessoa mais extrovertida. É uma coisa muito doida, assim. Mas é uma coisa de ser estudada. Muito bacana, mas é legal você atentar para esses detalhes, né? Ai, com certeza. Bom, muito bom. Você ter que fazer uma anamnese, né? Uma Sim. entrevista bem estruturada para você saber aonde você vai atuar, né? Com certeza. Muito bom. Ai, adorei. Eu também. Adorei, Sharon. Tirei Eu amei muitas também. dúvidas. Nossa, o mundo para mim, assim, totalmente desconhecido. E gostei muito de você ter me tirado aí as dúvidas e ter falado pra gente sobre isso, não perdendo também essa questão das características de cada um, né? Do lado também emocional, do que quer passar. Muito bom, gostei muito. Obrigada por você ter vindo. O nosso tempo já acabou, passa rápido, né? Foi tão Olha divertido. Isso, muito rápido. Eu que agradeço, meninas, por estar aqui, de verdade. Que bom. Foi um Muito prazer. A gente Obrigada. adorou. Adorei Obrigada, mesmo. gente. Olha, então tá. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, foi muito divertido.